fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus, assim, nos abençoe. Domingo passado, o último da relação, né, do fruto do Espírito que nós estivemos vendo estivemos vendo sobre fidelidade. E dentro dessa relação que o apóstolo Paulo descreve aqui, ou escreve nessa carta, né, dessas qualidades do fruto do Espírito, ele cita também logo em seguida, logo depois de fidelidade, ele cita a mansidão. O significado de mansidão, irmãos, é gentileza de atitude, gentileza de comportamento. Totalmente contrário, né, com a rudeza de modos no tratamento de outras pessoas. Uns têm mais facilidade, dependendo da sua natureza, né? Automaticamente as pessoas que elas têm uma natureza mais calma, elas têm mais facilidade com relação à mansidão. Aquelas pessoas mais sanguíneas, elas enfrentam um pouco mais de dificuldade com relação a isso, mesmo que elas estejam agindo com mansidão. A maneira dela se expressar, às vezes, parece que ela está alterada. Entre essas pessoas, eu me coloco no meio delas, porque eu, aparentemente, mesmo que eu não esteja bravo, que eu não esteja nervoso, eu sou sanguíneo, né? E o meu jeito de falar, de se expressar, muitas vezes, eu uso muitos gestos, né? Vocês estão tendo uma prova aí, a maneira de falar, de se expressar, muitas vezes, dá a impressão que eu estou nervoso, mas eu não estou nervoso. É que eu sou sanguíneo, o meu jeito de se expressar, muitas vezes, parece que, né? Mesmo que eu esteja agindo com mansidão. Mas o significado de mansidão é isso, é gentileza de atitude e de comportamento. Justamente em contraste, né? Justamente contrário à rudeza de modos no tratamento de outras pessoas. Alguns tradutores, eu estava lendo sobre esse assunto, e em um comentário, né, de um estudioso, ele cita que alguns tradutores da Bíblia, eles verteram esse termo, né, mansidão, em algumas línguas como sempre falar de forma suave ou jamais levantar a voz para outra pessoa. Então, o que seria mansidão, irmãos? De acordo com aquilo que Paulo está expressando aqui nessa carta que ele escreve às igrejas que se encontravam lá na Galácia, dentro da relação do fruto do Espírito Santo. Mansidão é justamente aquela capacidade que é dada somente pelo Espírito Santo, e que capacidade essa que nos capacita a nós suportarmos com gentileza e também com paciência, muitas vezes, as provocações que inevitavelmente aparecem nos relacionamentos. Nós sabemos que no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, às vezes acontece provocação, né, de uma das partes. E tem dia que, às vezes, a gente está com estupim curto, como a gente fala. A gente tem dificuldade de suportar, né, essas provocações, né? A gente tem dificuldade a gente não está com tanta paciência para suportar essas provocações. Mas elas acontecem de diferentes maneiras, né? Umas mais diretas, outras menos diretas, mas as provocações elas acontecem. Para os que não têm, né? Geralmente é um consenso com todos os comentaristas, com todos os estudiosos. Então, eles apresentam a ideia de que, geralmente, para os que não têm o Espírito Santo, por vezes torna-se quase que impossível conviver
é conviver com essas coisas, né? É conviver com esse tipo de coisas. Porque elas não têm, às vezes a dificuldade vem porque elas não têm o Espírito Santo que nos capacita, né? Que nos dá força, nos dá condições de nós suportarmos, de nós termos paciência, de nós agirmos com gentileza, muitas vezes diante de uma provocação. Eu estava lendo, algum tempo atrás, um artigo, e nesse artigo o escritor cita o seguinte, que Robert Stevenson, ele é um novelista escocês, ele escreveu que, nos seus comentários, ele escreveu que nós podemos perdoar aqueles que não conseguem nos acompanhar durante uma explicação filosófica. Não é o meu caso, né? Primeiro porque eu não gosto de filosofia, tenho pavor, né? Eu não gosto de filosofia, estudei filosofia no seminário, estudei filosofia, mas eu estudava o básico apenas para fazer prova. Eu não gosto, eu acho muita coisa, muita confusão, né? No meu ponto de vista. Mas ele explica, nos seus escritos, o Robert Stevenson ele escreve isso, né? Nas suas novelas, principalmente, nos seus comentários, que nós podemos perdoar pessoas que não conseguem nos acompanhar nas nossas explicações ou nos nossos pensamentos filosóficos. Mas quando a nossa esposa, nos seus escritos, ele diz, quando sua esposa fica rindo, né? Quando você tem os olhos cheios de lágrimas, ou com um branco no olhar enquanto você tem um acesso de riso, a separação e o divórcio nos aparece como o caminho certo a seguir, né? E nós sabemos disso, irmãos, é bem mais fácil, muitas vezes, nós suportarmos coisas, críticas, brincadeiras de pessoas que são de fora, né, do nosso convívio, do que de pessoas de dentro do nosso convívio, né? São as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes, né? Geralmente, no nosso trabalho, a gente engole sapo, né? Quem é empregado, quem tem patrão, né? Nessa ida que eu fui a Curitiba, num lugar lá que eu fui, eu notei a atitude de um patrão com a sua recepcionista, né? Como que ele foi grosso na frente da gente, como que ele foi estúpido. E a coitada, ela deu um sorrisinho, olhou para a gente meio sem graça e engoliu a seco, né? E engoliu a seco. Então, muitas vezes, nós suportamos isso das pessoas que são de fora do nosso convívio mais íntimo, né? Mas quando é dentro da nossa casa, nós temos dificuldade, de suportar. E nós sabemos que pensam, né, numa separação, num rompimento, por causa desse tipo de coisas, geralmente as pessoas que elas não têm Deus, né? As pessoas que elas não têm o Espírito Santo habitando em seus corações, que é quem capacita, que é quem fortalece, que é quem dá condições de nós superarmos, de nós suportarmos muitas vezes essas situações. Irmãos, mansidão para aguentar muitas vezes a ironia no nosso dia a dia dos nossos relacionamentos. Mansidão para nós suportarmos o sarcasmo, mansidão para nós suportarmos os gritos muitas vezes, né? Mansidão para nós suportarmos os acessos de raiva, mansidão para nós suportarmos as incompreensões no decorrer de uma vida, é fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver presente, se o Espírito Santo não estiver nos capacitando, nos dando condições, nos fortalecendo, dificilmente nós suportamos. Daí a necessidade de nós fortalecermos o nosso espírito, a necessidade e a importância de nós alimentarmos o nosso espírito, para que ele seja mais forte do que a nossa carne, porque se assim não for, as reações da nossa carne serão opostas às reações do espírito em nossas vidas. É interessante que Jesus,
Jesus no seu ministério terreno, ele viveu esta realidade, né? Como homem. E o apóstolo Pedro, ele retrata em sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 20, até o versículo 25, ele retrata essa realidade que Jesus viveu como homem no seu ministério, né? E ele cita isso, né? Que Jesus agiu assim justamente para deixar o exemplo para cada um de nós. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro, né? Versículo 20. Pedro escreve o seguinte aos seus leitores: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Ele está falando aqui sobre os deveres sociais dos cristãos. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, é aqui que eu quero destacar, quando insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Como que nós temos dificuldade, irmãos, de agir da forma que Jesus agia diante das vicissitudes, diante dos insultos, né, diante das acusações, diante das ameaças, né? Ele não revidava, ele se entregava. Ele se entregava àquele que julga com justiça. Na Revista Atualizada diz que ele se entregava àquele que julga justamente, né? Então é difícil, mas com o auxílio e a força do Espírito Santo é possível de nós conseguirmos. A importância está de nós alimentarmos o nosso espírito para que o fruto do Espírito Santo se faça manifestar nas nossas vidas diante das diferentes situações que nós muitas vezes estamos sujeitos a enfrentarmos. Interessante, irmãos, que seguindo a linha de pensamento, aí, né, nessa carta de Pedro, o apóstolo Pedro ele começa o capítulo 3 falando sobre os deveres e responsabilidades conjugais, né? Então, o capítulo 3, versículo 1, começa assim, ó: do mesmo modo, quer dizer, do mesmo modo que Jesus agia, né? O contexto é esse daí, do mesmo modo que Jesus fazia, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se, cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, né? Então, primeiro Pedro destaca, desse modo, né? Assim como Jesus, mulheres, vocês ajam assim.
Eu sei, às vezes brinco com a Dulce, né? Eu falo, ó, Sara chamava Abraão de Senhor. Ela, mas eu também posso te chamar de Senhor, desde que você tenha o dinheiro e os bens que Abraão tinha e as servas que ele podia oferecer a Sara. Eu vou te chamar de Senhor humildemente. Mas, irmãos, Pedro não para aí, né? Interessante que num versículo apenas ele fala várias coisas com relação aos maridos. Né? Versículo 7 ele diz, do mesmo modo vocês, do mesmo, que modo é esse? Do mesmo modo de Jesus lá no contexto. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério porque Pedro está dizendo que dependendo da maneira como eu trato a minha companheira, dependendo da maneira como eu trato a minha esposa, a minha mulher, né? Se eu não for sábio nesse tratamento, né? Se eu não tratar a essa mulher com honra, né? É reconhecendo que por mais forte que ela seja, biblicamente, a mulher ela é mais frágil, né? E elas são também coerdeiras do dom da graça da vida. O apóstolo Pedro está dizendo, se vocês não agirem com sabedoria, se vocês não tratarem as mulheres de vocês com sabedoria, no convívio, né, com honra, reconhecendo que por mais fortes que elas sejam, né, por mais batalhadoras que elas sejam, por mais guerreiras que elas sejam, elas são a parte mais frágil. A oração de vocês, as orações de vocês serão interrompidas. Irmãos, por que será que muitas vezes nós oramos como marido, oramos, e as nossas orações não são ouvidas por Deus, não são respondidas? Será que é porque nós não estamos tendo sabedoria na convivência do dia a dia com a nossa esposa? É sério isso, né? Vejam bem que Pedro usa 6 versículos para falar da esposa. Mas em apenas um versículo, parece ele fecha assim de uma forma, né, de uma forma bastante séria, incluindo aqui o aspecto espiritual. Irmãos, a intenção era nós encerrarmos, hoje, né, esse assunto, falando sobre todos. Concluindo, né, falando também sobre o domínio próprio, mas eu acho que tem aí só uns 10 minutinhos, né, Valéria? Então, nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos parar por aqui, se nós entrarmos no domínio próprio não vai dar tempo, né? Então, nós vamos parar por aqui, mas que nós peçamos graça a Deus. Irmãos, peçamos sabedoria, né? Como esposa, principalmente como marido, né? Porque a parte mais frágil, mulher é mais sentimento, nós sabemos disso. Homem é mais razão, é mais natureba, é mais natureza, mais razão, né? Então, a natureza da mulher é diferente da nossa. Às vezes, uma palavra um pouco dura para nós não faz diferença. Nós levamos, né? Levamos para frente. A mulher já é diferente, porque ela é mais coração. Ela é mais sentimento, ela é mais frágil, ela sente mais. Que Deus nos abençoe, né? Se não for pelo Espírito Santo, irmãos, dificilmente nós vamos conseguir gerar esses frutos no nosso dia a dia. Principalmente esse que nós acabamos de ver, mansidão, né? Todos nós precisamos, até aquele mais calmo precisa, né? Minha mãe dizia que o mais calmo, quando estoura, sai de baixo. Ela falava, né? O mais sanguíneo, ele na hora, ele já estoura, então já descarregou, né? Mas que Deus nos abençoe, né? Que nós tenhamos essa consciência da dependência do Espírito Santo no nosso relacionamento como marido, como mulher, na nossa família. Mesmo com problemas, com lutas e com dificuldades, a Bíblia diz que nós podemos ser felizes, né? No nosso dia a dia, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, problemas,
se nós vivermos fundamentados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o último da relação aí, domínio próprio, fica para o próximo domingo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.